Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não deixe que certos versículos bíblicos causem transtorno ao teu entendimento. Na Bíblia não existe confusão. Embora haja algumas antinomias, e nós vamos falar especificamente de Tiago 1:27, em que ele diz que a verdadeira religião perante nosso Deus e Pai é nos mantermos incontaminados nesse mundo e assistirmos aos órfãos e às viúvas em suas adversidades, em sua necessidade. Ele diz, está escrito nas Bíblias em português, inglês, a verdadeira religião. Mas será que Tiago escreveu isso realmente? A verdadeira religião é isso? Ele estaria contribuindo para confeccionar uma obra não redentora, mas uma obra humana baseada na salvação pelas obras. E isso é heresia. O apóstolo Paulo também fala em religião. Mas haveria uma diferença, então, entre Tiago e Paulo? Não. O que Paulo diz? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e também 19. Tudo provém de Deus. Portanto, soberania, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos concedeu o ministério ou a palavra da reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os pecados anteriormente cometidos. Salvação soberana, monergística, salvação por graça redentora, com esquecimento dos pecados. Tiago diz uma coisa, diz que a religião pura e sem mácula perante nosso Deus e Pai é dar assistência aos órfãos e às viúvas e manter-se incontaminado. E Paulo diz que nós fomos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus. Parece haver um antagonismo. Tiago falando das obras, das condutas humanas? Não. Paulo falando de uma coisa diferente? Também não. É a mesma coisa. Porém, Paulo enfatiza a definição de fé, que não era uma coisa comum entre os judeus e outros povos. E realmente Tiago, dentro da fé cristã, ele enfatiza as atitudes, as condutas. Quando você lê Tiago 1:27, você lê o quê? A religião pura e sem mácula. Quando você lê Paulo, 2 Coríntios 5, 18 e também 19, você vê também a reconciliação. O que é religião? De onde provém a palavra religião? Religião significa religar, reunir, refazer os laços que antes haviam sido quebrados. Jesus é o nosso reconciliador e nós somos reconciliados com Deus através da sua graça, através da sua obra redentora. Então, a palavra religião veio do grego, dessa passagem dita por Paulo, a palavra katalasso. Katalasso significa, no grego koiné, reconciliação, reatar os laços, reaver os laços antes perdidos entre Deus e os homens, separados pelos pecados, mas agora reconciliados, homens pecadores e Deus, pelo reconciliador, nosso Senhor Jesus Cristo.
A nossa religião é essa. E dessa palavra catalasso, quando foi traduzida para o latim, foi chamada de reconciliationem, relicare, religar, religião. Então a palavra religião, ela vem dessa passagem de Paulo e não de Tiago. Mas por que não? Porque Paulo fala de uma verdadeira reconciliação do homem com Deus. Está bem explícito em qualquer idioma, para que qualquer pessoa leia e também entenda que há uma reconciliação por graça redentora e esse redentor, esse reconciliador é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando Tiago fala a religião pura e sem mácula, ele está falando da mesma coisa, da mesma religião que Paulo? Não. Porque quando você lê em português, ou então em inglês, ou espanhol, você lê Tiago 1,27, a religião pura e sem mácula. Mas quando você vai olhar nos originais gregos, Tiago não escreve catalasso, não escreve reconciliação, não escreve reaver os laços, reatar os laços, mas ele usa uma palavra diferente, chamada tresquia catará. O que é tresquia catará? Que coisa complicada é essa? É religião? Não, tresquia catará. É a manifestação exterior da nossa fé. É o nosso cerimonial, o nosso culto. É a maneira como a qual nós apresentamos a nossa fé a Deus, nosso Pai, e perante também os homens. O que Tiago diz, a manifestação exterior da nossa fé, da fé cristã, o modo de nós apresentarmos a Deus de modo devido, o nosso culto de modo adequado, o nosso cerimonial verdadeiro perante Deus e Pai, é darmos assistência aos órfãos e às viúvas e nos mantermos incontaminados do mundo. O que Tiago diz, e que foi traduzido também como religião, ele não escreveu religião no sentido de reconciliação, como fez Jesus. Ele diz a manifestação exterior de nossa fé, a nossa expressão de culto, a nossa adoração a Deus. Porque tresquia significa culto a Deus, culto de adoração, manifestação da nossa gratidão a Deus, manifestação da nossa fé cristã, porque Tiago não redefine a fé cristã, ele diz como ela deve ser apresentada. Por que isso? Porque ele estava falando aos seus irmãos, judeus que haviam se convertido ao cristianismo na obra redentora de Jesus. Porém, não apresentavam devidamente uma manifestação de amor fraternal. Eles eram muito apegados ainda aos cerimoniais judaicos, às observâncias, a guardar o sábado, a não toques nisso, não toques naquilo. Mas Tiago não via nesses homens cristãos que já haviam entendido e confessado a obra redentora de Jesus, portanto, eram judeus convertidos ao cristianismo, não via neles uma manifestação de amor e de cuidado. Então ele diz, a nossa expressão de fé, a nossa fé cristã precisa ser expressa com boas atitudes, com boas obras, com amor fraternal, com assistência aos órfãos e às viúvas nas suas necessidades. Tiago não redefine a fé, não define nem redefine, porque ele é cristão. E nos primeiros versículos
do capítulo 1, você vê que ele fala aos seus irmãos cristãos da dispersão. Então, nenhuma confusão entre Tiago e Paulo. Paulo fala da verdadeira religião, que é proveniente da nossa reconciliação com Deus por meio da obra redentora, por meio do sacrifício que Jesus fez na cruz em nosso favor. Katalasso. Isso é religião, e dessa palavra grega veio a palavra redicare, reconciliazione. Porém, o que está escrito em Tiago 1,27 não é katalasso, não é reconciliação, é tresquia katalá, a manifestação ideal, a manifestação pura do nosso culto perante Deus e Pai e também perante toda a sociedade, é sermos sensíveis às necessidades dos órfãos e das viúvas. A essa é a aparente diferença. Nós chamamos de antinomia ou antinomismo. Quem busca em Tiago 1,27 a salvação pelas obras, sinto muito, precisa consultar as Escrituras Sagradas, precisa estudar, examinar e não basta ler. É preciso entender o que o apóstolo disse no seu escrito original. Ele não está falando de reconciliação. Tiago não está falando da reconciliação como fala o apóstolo Paulo. Ele está falando de culto exterior. De que maneira pura nós devemos manifestar a nossa fé, o nosso culto, a nossa adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe você e que você tenha compreendido essa mensagem em nome de Jesus.